Olá, o tema do nosso estudo será a gestão de pequenas e médias empresas. Teremos por base um estudo de caso, onde abordaremos o comportamento ideal de gestores e empresários no sentido de definir padrões de comportamento na gestão de suas empresas, especialmente nos ambientes empresariais de concorrência acirrada, o que gera baixas margens de lucro. A discussão do tema gestão de pequenas e médias empresas será inspirado no estudo de caso voltado a identificar o comportamento necessário de empresários e gestores no ambiente empresarial marcado por concorrências acirradas e baixas margens de lucro. A abordagem desse tema discutirá procedimentos que têm aplicação na indústria, no comércio e na prestação de serviço. E essa discussão vai basicamente identificar que o ambiente empresarial exige que o processo de gestão seja altamente profissionalizado, podendo isso ser um diferencial de sucesso. É importante fazer o destaque que a nossa abordagem envolve empresas, seja do ramo industrial, comercial e de serviços. Apresentaremos um caso cujo título é Foi sorte da concorrência? Você vai entender o porquê desse título. Vamos acompanhar. A abordagem do tema gestão de pequenas e médias empresas terá como base um estudo de caso intitulado Foi sorte da concorrência? Vamos acompanhar. Esse aí é Paulo Silva, um graduado funcionário público federal que se aposentou, recebeu uma boa importância e decidiu abrir um restaurante de comidas típicas, a sua preferência gastronômica. E aí ele aluga um espaçoso imóvel numa rua pacata da Zona Norte, faz algumas reformas e inaugura o restaurante reunindo muita gente, pois ele era um cidadão muito popular. E isso fazia com que as pessoas fossem atraídas para conhecer o restaurante, tendo logo nas primeiras semanas uma clientela bastante considerável. O Paulo Silva cuidava pessoalmente das compras e da elaboração da tabela de preços. Em relação aos preços, ele usava um critério que ele afirmava ser simples e eficaz, que era o seguinte: o preço de cada prato servido pelo restaurante eram calculados da seguinte forma: ele pegava o preço de aquisição do produto principal, utilizado na preparação do prato, e multiplicava por 2, tornando-se aí o preço de venda do prato. Olha aí o critério de precificação que o Sr. Paulo Silva utilizava. Por exemplo, o preço do prato de bacalhau era igual ao dobro do preço pago pelo quilo do bacalhau. O preço dos pratos à base de carne era igual ao dobro do preço pago pelo quilo da respectiva carne. Ele defendia isso como um método eficaz para a fixação dos seus preços. E ele tinha muitas preocupações voltadas a divulgar o seu negócio. Por isso, ele abria mão, não se interessava por dispositivos de controle, por exemplo, o controle do resultado efetivo do seu negócio, controles físicos de materiais estocados. E ele entendia que controlar o caixa era o suficiente, que ele deveria estar sempre muito voltado para promover e fazer o seu negócio crescer. Por isso, então, ele não podia perder tempo com aquilo que ele considerava burocracias. O negócio do Paulo Silva crescia num ritmo acelerado e ele fez novos investimentos na expansão do seu restaurante, alugando um imóvel ao lado. Fez obras para aumentar a capacidade da cozinha, um novo estacionamento, adquiriu equipamentos, instalações, mesas, cadeiras, etc. Ele não tinha dinheiro para realizar esses investimentos, o que o obrigou a buscar dinheiro junto ao banco
Ele tinha um gerente do banco que era seu cliente habitual e prontamente ofereceu esse recurso. Ele tinha como plano pagar o empréstimo em 6 meses e, após isso, conforme ele sempre afirmava, tudo seria lucro. Aquela rua pacata, antes da inauguração do restaurante, ganhou notoriedade até na imprensa. O restaurante foi alvo de uma reportagem de um jornal de grande circulação que o incluiu no roteiro gastronômico da cidade. Essa notoriedade, como era de se esperar, atraiu a concorrência para o local. Bem, você já conhece o senhor Paulo Silva, empresário, e o negócio que ele montou e de que maneira ele conduz a gestão do seu negócio. No momento, ele está absoluto, né, na área, né, na região geográfica onde ele atua. Mas logo, logo vem a concorrência e vamos ver o desenrolar desse tema. E essa concorrência se manifestou do outro lado da rua. Um restaurante com uma proposta semelhante e de proprietários cujos nomes eram Castro e Alencar, também aposentados, que trabalharam ao longo das suas carreiras em áreas de controladoria e área financeira. Eles têm uma proposta bastante simples e inicial, que era atrair clientela que formava longas filas à espera de uma mesa no restaurante do Sr. Paulo Silva. O Paulo Silva viu a concorrência chegar e contra-atacou, criando novidades como música ao vivo, atrações infantis, manobristas e recepcionistas, além de um pequeno parque para a criançada. Fez algumas reformas rápidas, mas não tinha dinheiro, através de empréstimos obtidos junto ao gerente do banco, que, como todos sabem, amigo e também assíduo cliente. Em função das novas atrações que o Paulo Silva trouxe para o seu restaurante, ele precisou de espaço físico e reduziu em 15% a quantidade de mesas disponíveis. E percebeu que teria então uma queda de faturamento. Portanto, para compensar, ele aumentou seus preços também em 15%. O restaurante do Castro e Alencar, do outro lado da rua, ainda muito modesto, mas já dotado de controles físicos de estoques, apuração precisa dos custos dos produtos oferecidos, fixação de preços a partir dos controles dos custos e uma apuração quinzenal do resultado produzido pela operação. O Paulo Silva tomou conhecimento desse perfil, dessa característica dos seus concorrentes e os tratava de uma forma irônica, confidenciando que iriam quebrar em 3 meses porque estavam sufocados por tanta burocracia. E as pessoas mais íntimas, eles declaravam que não tinha medo da concorrência, pois considerava-os simples amadores. 6 meses após, o cenário já era um pouco diferente. O Castro e o Alencar, no seu restaurante, já tinham uma clientela considerável, que era atraída pelos preços mais acessíveis, sem existir qualquer diferença na qualidade dos produtos oferecidos. Mais 3 meses se passaram e Castro e Alencar expandiram seu negócio, mas utilizando recursos derivados dos lucros que eles tiveram nos 6 primeiros meses, ou seja, tinham claramente uma política de reinvestimento dos lucros. Essa expansão, Castro e Alencar verificaram um aumento da sua clientela. Então revisaram a sua tabela de preço concedendo reduções, que, segundo eles, eram absorvidas com as sobras derivadas do aumento do faturamento. Então produziram quedas nos preços que eles praticavam. O Paulo Silva, pelo lado dele, a coisa já não ia tão bem. Aquelas filas para disputar uma mesa no seu restaurante já não existiam mais. Muito pelo contrário, ele já estava com a taxa de ocupação de, no máximo, 60% das mesas.
o Paulo Silva achou que era hora de reagir. Investiu forte em propaganda e reduziu seus preços em 30%. Há meses atrás, ele havia previsto que pagaria os empréstimos que ele tomou para fazer novos investimentos, que ele liquidaria em 6 meses, mas lamentavelmente ele não foi capaz de liquidar esses empréstimos e renovou esses empréstimos com taxas de juros maiores. O seu amigo e cliente também, gerente do banco, exigiu, para cumprir uma simples formalidade, que o seu Paulo Silva desse em garantia um imóvel de sua propriedade na região serrana. Mas passaram-se 3 meses e ele entrou em completo desespero. A taxa de ocupação era de no máximo 30%. Por falta de pagamento, teve que interromper as atrações artísticas. E o empréstimo venceu, e o gerente de banco, que não era nem mais amigo nem mais cliente, ameaçava executar a garantia, ou seja, tomar o imóvel. Além disso tudo, um garçom que tinha sido demitido revelou constantes desvios de mercadorias que eram praticadas por alguns empregados que faziam isso aproveitando-se da completa ausência de controles internos. Algumas semanas após, as coisas estavam negras para o seu Paulo Silva e ele resolveu então procurar os seus concorrentes, Castro e Alencar, para colocar o seu restaurante à venda. Diante do desespero do Paulo Silva, o Castro e Alencar se aproveitaram e fizeram uma proposta de comprar o restaurante pelo valor da dívida. O Paulo Silva, no total desespero, não resistiu e, lamentavelmente, entregou o negócio. 6 meses após, eu estive no local do antigo restaurante do Paulo Silva. Fui convidado para a inauguração de uma cozinha industrial que Castro e Alencar haviam criado, e já com uma ocupação garantida de 85% da capacidade instalada. Do outro lado da rua, o antes modesto restaurante do Castro e Alencar hoje tem uma outra forma. Foi ampliado e as instalações reformadas. Tudo isso com recursos próprios derivados de lucros. Muito embora um cliente e amigo, gerente de banco, tivesse colocado os recursos à disposição. Na semana passada eu tive notícias do seu Paulo Silva. Ele agora vive da aposentadoria, esqueceu da vida de comerciante e diverte-se diariamente frequentando bares vespertinos da terceira idade. Ele, muito falante, conta a história do seu empreendimento, concluindo que no comércio é muito difícil brigar com concorrentes protegidos pela sorte. Gente, esse é um relato de pura ficção. Qualquer semelhança com nomes, locais, pessoas ou fatos terá sido mera coincidência. Muito embora a vivência no dia a dia do ambiente empresarial mostre-nos situações com contornos bastante parecidos. Então, compreenderam o título do estudo de caso? Foi sorte da concorrência? O Sr. Paulo Silva afirma que ele perdeu tudo, teve que entregar o seu negócio para os concorrentes porque eles são protegidos pela sorte. Será que foi isso mesmo? Vamos ver, a partir de agora, a comparação entre os comportamentos gerenciais de Paulo Silva e de seus concorrentes para saber se, de fato, essa concorrência é protegida pela sorte ou não. Chegou a hora, então, de fazermos algumas reflexões sobre o caso estudado. Para tal, convocamos um experiente consultor que destacou diversas características atribuíveis a cada um dos dois empreendimentos. Ele entende que, analisando essas características, vamos identificar de forma clara e objetiva razões do sucesso e insucesso de cada empreendimento. Vamos começar, então, pelo Paulo Silva. Ele criou o negócio sem qualquer avaliação técnica. Muito pelo contrário, ele escolheu abrir um restaurante de comidas típicas em função de uma preferência pessoal. É verdade que ele era eficiente na produção do seu negócio, que cuidava pessoalmente das compras e da elaboração da tabela de preços, como medidas de controle.
Mas essa elaboração da sua tabela de preços era baseada num critério muito pouco científico, embora ele considerasse eficaz. Ele também não acreditava na necessidade de se acompanhar o resultado do seu negócio e muito menos no exercício de controles físicos dos materiais estocados. Seguindo então na análise das características que identificam o sucesso e insucesso de cada empreendimento, vamos continuar com o negócio do Sr. Paulo Silva. Ele considerava que controlar resultados e controlar estoque, burocracias que o fariam perder o seu precioso tempo. Por isso ele controlava o seu caixa e destinava o restante do seu tempo para promover e fazer o seu negócio crescer. Ele teve um expressivo crescimento numa época em que ele não enfrentava a concorrência. Quando a concorrência apareceu e de forma eficiente, ele não resistiu. Financiou-se com dinheiro caro e sequer cogitava se os resultados gerados eram capazes de suportar esses custos de financiamento. De forma categórica, ganhou notoriedade através da mídia, mas não se mostrou eficiente na gestão dos seus negócios. Criava novos custos de funcionamento do empreendimento, mas não conhecia os seus resultados. Manipulava preços sem qualquer base técnica. Não respeitou a capacidade da concorrência. Realizou novos investimentos sem qualquer planejamento prévio. Não reconhecia a eficiência da concorrência, nem mesmo depois de quebrar, quando ele perdeu tudo e continuou atribuindo o resultado satisfatório da concorrência à questão sorte. Ele pagou um preço muito caro por não ter controles gerenciais. Por sua vez, Castro e Alencar vieram de um passado profissional que os credenciava como experientes administradores. Adotaram uma estratégia de negócio que foi muito bem definida: atrair a concorrência através do preço e pela qualidade dos produtos que serviam. Sempre consideraram vitais exercícios de controles físicos de estoques, apurações de custos, fixação de preços a partir dos controles de custo e uma apuração quinzenal do resultado. Realizaram investimentos de forma segura e com recursos gerados pelo próprio negócio. Manipulavam preços com sustentação técnica, explorando o conceito de ganho de escala. Utilizavam controles gerenciais como base de sustentação da gestão do seu negócio. Realizavam negócios de acordo com a situação, procurando tirar a máxima vantagem. O estudo de caso apresentado dá uma visão bem apropriada do processo de gestão das empresas e médias empresas praticados no mundo real. São situações que identificam uma característica comum. Elas acusam claramente uma carência de informações transparentes e seguras que permitam retratar os negócios que são realizados pela empresa como forma de sustentar as suas ações gerenciais. As informações são fundamentais. O gestor precisa de informação como matéria-prima primordial para o seu processo de gestão. E essas situações reais vividas traz uma convicção de que, por exemplo, as empresas têm métodos para alocar custos, quando os têm, né, obsoletos, como resultado, muitas vezes são praticados preços altos demais para alguns casos e baixos demais em outros casos. Na sequência, cabe identificar que muitas empresas não têm a menor ideia de onde estão ganhando dinheiro e onde estão tendo prejuízo. E essa é uma crítica que recai sobre a utilização de sistemas tradicionais de apuração de custos. A falta de informação gera números nebulosos, o que prejudica a alocação do capital.
A gestão carece de maior foco de mercado. Novos negócios, para serem criados, têm que ser precedidos de estudos de viabilidade, com o uso de ferramentas que priorizem visão gerencial. O executivo não basta ser eficiente na produção e crescimento do seu negócio. Controles gerenciais têm papel preponderante. Não há mais espaço para ações intuitivas no processo de gestão, especialmente no que se refere à tomada de decisão. Em sequência, devemos considerar que o dinheiro é a matéria-prima mais cara no Brasil. A decisão de financiar deve ser tomada em conjunto com um questionamento que leve em consideração a capacidade do negócio suportar esse custo. Em qualquer circunstância, é necessário se definir a estratégia do negócio. Negócio nenhum sobrevive sem definição da sua estratégia. Também é importante respeitar a capacidade da concorrência. Os resultados individuais têm que ser analisados de uma maneira criteriosa, mas tendo em vista a possibilidade de uma visão deturpada desses resultados. Por exemplo, se um sistema de custos subavalia custos de produtos e serviços ou superavalia custos de outros produtos e serviços, fica difícil a direção identificar resultados negativos, porque a visão do bolo do resultado global, se positivo, poderia esconder uma impressão ruim em relação à performance individual. Portanto, o que se defende é a visão individualizada dos resultados e uma apuração justa e correta dos custos. Uma vez identificados os comportamentos dos gestores que figuram no nosso estudo de caso, vamos agora apresentar uma relação de procedimentos considerados importantes e ideais para o processo de gestão a ser aplicado a qualquer tipo de empresa, seja ela industrial, comercial ou de serviços. Vamos agora identificar situações necessárias à facilitação do processo de gestão das empresas pequenas e médias. Acompanhar relatórios de pagamentos com a preocupação do nível de comprometimento com as disponibilidades da empresa. Projetar e analisar o capital de giro que a empresa vai necessitar em função da realização das operações, principalmente com a finalidade de identificar o comprometimento da sua capacidade de pagamento. Acompanhar e analisar obrigações em aberto, também visando identificar o nível de comprometimento das disponibilidades da empresa. Analisar a evolução de vendas e preços praticados, visando determinar situações que possam identificar a normalidade no perfil do mercado consumidor, além de estabelecer se os preços praticados estão de acordo com as políticas estabelecidas pela direção da empresa, como também se os mesmos são suficientes para cobrir custos e despesas, além de gerar valor para o proprietário. Na sequência, destacamos a análise da evolução de custos e despesas, com a finalidade de identificar se esses custos e despesas mantêm uma evolução compatível com o volume de negócios, sem que apresentem distorções expressivas. Analisar margens de lucro, contemplando-se a observação das margens de lucro que o negócio consegue atingir são as mesmas que estão de acordo com as premissas traçadas pela administração e são suficientes para cobrir custos e despesas, além de gerar valor para o proprietário. Analisar o ponto de equilíbrio, possibilitando identificar o nível da operação da empresa em que ocorre
a igualdade ou o equilíbrio entre receitas, custos e despesas, sejam eles fixos ou variáveis, e se esse ponto está de acordo com as perspectivas da direção da empresa. Em sequência, temos a análise da evolução do capital de giro, com a finalidade de identificar se estão compatíveis com projeções elaboradas e identificar razões de possíveis distorções. Acompanhar e analisar indicadores econômicos e financeiros, objetivando identificar de uma forma transparente a performance da empresa pelos pontos de vista de liquidez, rentabilidade, retorno e endividamento. Acompanhar e analisar orçamentos de resultados e fluxo de caixa, visando determinar se os resultados que foram originalmente estimados estão de acordo com perspectivas da direção da empresa, além de identificar e justificar distorções que sejam mais relevantes. Acompanhar e analisar relatórios de obrigações em atraso, enfocando o nível de inadimplência da empresa e possibilitando base para renegociação dos prazos. Acompanhar e comparar o fluxo de caixa projetado e realizado, visando identificar distorções que possam vir a comprometer as disponibilidades. Estudar o fluxo de caixa projetado, identificando apertos e folgas de liquidez, assim como permitindo escolher antecipadamente alternativas que sejam aplicáveis à solução das dificuldades que foram identificadas na projeção. Análise de preços praticados pelos fornecedores, visando identificar a eficiência nas operações de compra. Realizar estudos que correlacionem os gastos com o pessoal e as receitas geradas com o objetivo de determinar o nível de comprometimento do faturamento da empresa frente aos gastos com o pessoal. A comparação com parâmetros históricos vai permitir uma transparente visão da performance alcançada. Estudar níveis de produtividade, visando observar determinados desperdícios de custos com empregados que estejam envolvidos, porventura, com a produção e o nível de incremento do custo do produto. Estudo envolvendo níveis de inadimplência de clientes, visando avaliar a eficiência na concessão de crédito, no exercício das ações de cobrança, identificar anormalidades no mercado consumidor, assim como o comportamento da liquidez da empresa. Acompanhar o ciclo operacional e financeiro, visando determinar, através da conjugação de estocagem, prazos para pagar as compras e prazo para receber as vendas, reflexos que poderão atingir a necessidade de capital de giro e a capacidade de geração de caixa da empresa. Acompanhar níveis de custos nas operações de captação de recursos, com a finalidade de identificar se os custos estão compatíveis com o mercado, assim como o nível de comprometimento que é causado por esses custos financeiros no resultado da empresa. Por fim, temos o acompanhamento envolvendo o desperdício de material no processo produtivo, que visa estabelecer o comprometimento desse desperdício nos custos da produção. Observem que apresentamos aqui um elenco de procedimentos que certamente orientarão o processo de gestão das pequenas e médias empresas de acordo com as suas características. Todas elas estão envolvendo um conceito de que o gestor não sobrevive sem informação. O processo de gestão necessariamente exigirá um elenco de informações que possibilite
identificar a visibilidade do empreendimento. A partir dessa maior visibilidade, uma visão melhor do seu desempenho, tudo isso para gerar informações e embasamento para o processo de tomada de decisão. Essas informações vêm da contabilidade, dos sistemas de custo, dos controles gerenciais, das finanças, dos tributos, dos orçamentos, dentre outros. E gostaríamos de finalizar mais uma vez identificando que a matéria-prima mais importante para o gestor é a informação. Sem informação, não há gestão eficiente. Em resumo, o nosso vídeo procurou determinar a informação como a mais importante matéria-prima do processo de gestão. Não existe gestão sem um conjunto de informações adequado. Esse conjunto de informações vai, acima de tudo, permitir a maior visibilidade possível do negócio. A partir dessa maior visibilidade, teremos o desempenho do negócio visto com maior clareza. Tudo isso servindo para pavimentar, para sustentar o processo decisório. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo, dessa nossa abordagem. Se for o caso, deixem um like, se inscrevam no canal. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade.